Você já se perguntou o que é um códice ou um codex em inglês? Os códices, o que é que eles são afinal? Como surgiram e qual é a sua importância? O vídeo de hoje é uma verdadeira aula, uma verdadeira viagem no tempo e na história, a história dos manuscritos que preservaram o relato da humanidade, a criação do mundo, os grandes personagens bíblicos e ainda muito mais. Hoje nós vamos explorar a fascinante trajetória dos documentos preciosíssimos como o Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, o Códice Sinaítico e tantos outros que marcaram gerações e moldaram a forma como conhecemos a Bíblia hoje. Não saia daí porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, você já sabe, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, quem ainda não é inscrito. Eu tenho observado que algumas pessoas ainda, esse grande volume de gente que está vindo assistindo os nossos conteúdos, muita boa parte desse conteúdo, dessas pessoas, ainda não são membros do canal. Por gentileza, se você puder, se torne membro do canal. Você vai estar recebendo com exclusividade os conteúdos, você vai ser notificado antecipadamente e tem uma série de outros benefícios. E é claro, você vai estar nos ajudando a crescer, a volumar ainda mais esse canal, levando esse conteúdo que é tão importante para tantas pessoas. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês que carinhosamente deixa suas mensagens, deixa os seus recados, deixam aí palavras incentivadoras e também palavras negativas, porque existem algumas opiniões entre nós que também divergem, não tem problema. Deixa aí o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. E é claro, não se esqueça de divulgar esse vídeo. Mas afinal, o que são os códices? Ou como eles surgiram e qual é a sua importância? Os códices, eles não são apenas livros antigos, como muitas pessoas pensam, mas eles são verdadeiros guardiões da palavra de Deus. Eu quero aqui tentar parafrasear uma frase do Dr. Edson de Faria Francisco. Ele diz certa vez: o que seria de nós se não fossem os maçoretas, aqueles que foram responsáveis para que esta palavra chegasse até a nós, porque foram eles os maiores responsáveis, ou se não os responsáveis, por preservar ao longo dos séculos as Sagradas Escrituras. Eu vou te contar algo aqui que vai assim mudar a sua visão, vai deixar você mais amoroso, se eu posso dizer, sentir mais valor, mais apreço por essa palavra que hoje você tem nas mãos, porque eu vou te contar uma história de que parte desses escritos foram perdidos, mas como também eles foram preservados, não é verdade? Sem os códices, a história da Bíblia e até mesmo a história da humanidade, ela estaria fragmentada. Os códices da Bíblia são, eu repito o que eu disse anteriormente, são guardiões da palavra. O vídeo de hoje, ele é uma verdadeira viagem no tempo e na história, uma jornada por séculos e séculos de preservação e até mesmo perseguição, fé e resistência. Hoje temos nas nossas mãos palavras que são palavras de resistência, tá? E você já parou para pensar como a Bíblia chegou até você, como a Bíblia chegou até a mim, a nós? Eu disse aí alguns vídeos atrás, já expliquei várias coisas sobre versões, traduções, mas hoje também faz parte disso. Esse conteúdo é importante porque vai aguçar em você esse desejo de conhecer, de saber como você tem, como nós temos hoje acesso a esses escritos fabulosos, maravilhosos. Quem foram os homens que com suas próprias mãos
copiaram letra por letra, palavra por palavra, sem máquina de escrever, sem computador, sem tecnologia, mas simplesmente com o temor de Deus e reverência ao texto sagrado. Hoje nós vamos venha explorar comigo a trajetória de manuscritos que atravessaram guerras, incêndios, invasões, exílios, mas que permaneceram como testemunhas vivas da fidelidade divina, da fidelidade de Deus. O Códice de Leningrado, o Códice de Alepo, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano e muitos outros. No vídeo de hoje eu ia até mostrar para vocês o meu Códice de Leningrado que eu comprei, que eu adquiri, estou aqui ansioso para que ele possa chegar. Mas como ele veio de outro país, não é nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, está levando um pouco mais de tempo, não chegou ainda. E assim que eu tiver ele nas minhas mãos, eu vou novamente vir aqui para mostrar para vocês o que é o Códice de Leningrado. Mas antes, você já sabe, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. É você quem ajuda esse conhecimento que a gente está transmitindo aqui a alcançar, a chegar a mais pessoas e manter viva a chama da pesquisa bíblica, da pesquisa da palavra de Deus. Bem, sem mais delongas, sem mais demora, vamos ao assunto. O que são de verdade os códices ou Codex em inglês? Se porventura em algum momento eu trocar as palavras de códice para codex, não repare, é porque às vezes eu estou tão acostumado numa literatura em inglês e há mais de 30 anos nos Estados Unidos eu acabo trocando algumas palavras. Você pode observar que tem alguns vídeos meus aí que eu troco muitas palavras, não é querendo ser snob nem nada, é por conta do costume, tá? Então vamos lá, para entender a importância do Codex ou dos códices, precisamos voltar a um mundo antigo. Antes do códice, os textos eles eram escritos em rolos, em pergaminhos, chamados então em latim de volumen, né? Imagine um rolo de papiro de até 9 metros. Se você quisesse encontrar, por exemplo, uma passagem específica, teria que desenrolar aquele rolo todo. Mas então surgiu algo novo. Alguém teve a ideia, a sabedoria, né, de criar, no lugar dos rolos, folhas que foram costuradas em forma de um caderno. Olha só, o caderno que temos hoje já vem há centenas e centenas de anos. E esse novo formato passou a se chamar de Codex, né? Ou do latim Caudex, ou no português códice, né? Que originalmente significa, origem da palavra, tronco de árvore ou bloco de madeira. Tá aí para você uma nova fonte de conhecimento, né? O porquê que o nome códice ou Codex, né, que era como se fosse um bloco de madeira. Então essa mudança foi uma revolução, e claro que foi, até mesmo eu poderia dizer, foi uma revolução tecnológica para a época, né? Pela primeira vez, textos puderam ser organizados em páginas, permitindo uma leitura mais rápida, anotações e consultas mais práticas. Imagine, eu quero ler um texto, ter que desenrolar aquele rolo gigantesco, né? E quando falamos de códices bíblicos, falamos de testemunhos que foram escritos, que guardaram e transmitiram o texto das Sagradas Escrituras com uma alta fidelidade. Fidelidade essa impressionante. Em suma, o Códice não era apenas um livro antigo. Ele era, e eu digo, ele é um guardião da palavra divina, da palavra de Deus. Foi através dele que as Escrituras sobreviveram ao longo do tempo e chegaram até a nós. Os códices são verdadeiros, os códices hebraicos são verdadeiros guardiões do texto massorético. Eu vou falar um pouquinho para você sobre isso. O primeiríssimo códice que eu quero mencionar aqui como texto massorético, ou seja, texto do Antigo Testamento que passou pela mão dos massoretas, é o Códice do Cairo,
O Códice do Cairo ele é datado do ano 895 depois de Cristo, produzido por Moshe ben Asher, um dos maiores nomes na tradição massorética ou massoreta. Contém os profetas anteriores nesse códice e também os profetas posteriores. Ele foi preservado por séculos e séculos como um tesouro da era judaica, sendo uma das bases mais antigas que temos do texto hebraico. E mesmo não sendo a Bíblia ainda completa, a sua importância está na precisão do texto, na precisão textual. Esse códice é fantástico. Depois dele surge, ou temos aí, o códice conhecidíssimo, Códice de Alepo, ano 930 depois de Cristo. Também ele era chamado de a coroa de Alepo, chamado pelos judeus de Keter Arantzová. A coroa de Alepo, eles a chamavam assim. Foi considerado o manuscrito mais fiel da tradição massoreta, tradição massorética, produzido sob então a supervisão de Aaron ben Asher, o maior massoreta já existente, o maior massoreta da história. Tornou-se a referência de rabinos durante séculos e séculos e séculos. Agora, infelizmente, em 1947, aqui vou passar para você um dado que você, como eu disse anteriormente, que você irá receber. Infelizmente, no ano de 1947, durante alguns tumultos que aconteceram na Síria, grande parte da Torá, a Torá está aqui comigo, né? Eu tenho várias, tenho ali uma, tenho duas, eu devo ter umas 4 ou 5 Torás, mas não é essa, né? Mas o texto em si. A Torá, naquela época, ela foi destruída em um incêndio. Hoje, apenas 295 fólios sobreviveram. Ainda assim, ele continua sendo uma das maiores autoridades textuais do hebraico. O Códice de Alepo é um dos manuscritos mais importantes da Bíblia hebraica. Inclusive, esse Tanar que eu mostrei num vídeo anterior, não sei se foi no vídeo anterior a esse, mas num vídeo aí atrás eu falei sobre o Tanar, explicando. Eu recebi esse de presente dos meus amigos da Cultura Israel. Um abraço novamente para Sara Maia, da Cultura Israel, que me mandou lá do Brasil. E olha só que interessante esse Tanar. Texto hebraico baseado no Códex de Alepo. Olha só. Então veja só que a importância ainda desse Códex, ou desse códice, né, que ele veio da Bíblia, do manuscrito de Alepo, o Códice de Alepo. Ele é um dos manuscritos mais importantes da Bíblia hebraica, mas, porém, no entanto, contudo, não é o mais antigo nem o mais completo. E aí eu vou agora lhe explicar por partes. Primeiro, o Códice de Alepo ele foi escrito por volta do ano 930 depois de Cristo em Tiberíades, lá em Israel, por escribas da tradição massorética. O massoreta Aaron ben Asher, considerado a maior autoridade da época, ele supervisionou ou ele corrigiu esse códice aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Lógico que não é esse livro, tá, gente? Mas são os escritos contidos nesse livro, tá? Ele supervisionou o códice, corrigiu e fez todo o trabalho de evolução dentro desse conteúdo. Isso fez dele a versão mais respeitada e mais precisa do texto bíblico hebraico. O Códice de Alepo é um dos mais antigos, mas também temos um outro que vem em paralelo com ele, trilhando o mesmo caminho, que é o que nós conhecemos como o Códice de Leningrado, datado de 1008, ano 1008 depois de Cristo, né, na era cristã. É o mais antigo manuscrito hebraico completo que possuímos. Então tem uma diferença. Um é mais antigo por datação, o outro é mais antigo porque ele é mais antigo
completo. É o que nós possuímos hoje. O Códice de Alepo, ele é o mais antigo do que o de Leningrado, mas não está completo. Por isso, o de Leningrado é considerado, é usado como base. Repito, o Códice de Leningrado ele é considerado como o texto base principal para edições da Bíblia, edições modernas, né? Da Bíblia hebraica, como a Bíblia hebraica Stuttgartense. Eu tenho aqui uma Bíblia hebraica Stuttgartense, tá? E a Bíblia hebraica Quinta. O Códice de Alepo é o manuscrito mais antigo entre os dois, mas infelizmente ele está incompleto. Agora, o Códice de Leningrado, ele não é o mais antigo, mas ele é o antigo mais completo. Ele é o antigo, na verdade, completo. Por isso acabou servindo de base para edições críticas modernas da Bíblia hebraica hoje. O Códice de Alepo ele possui partes que estão faltando. Originalmente o Códice de Alepo continha, né, toda o Tanar. E dentro do Tanar, ali você já sabe, quem assistiu o vídeo que eu gravei sobre o Tanar, sabe que dentro do Tanar temos a Torá, temos os profetas e temos os escritos, né, Neviim e Ketuvim. Hoje restam apenas cerca de 295 das 487 páginas originais. Estão faltando partes inteiras, principalmente da Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, conhecidos por nós cristãos como o Pentateuco. Além de outras seções também dos profetas e dos escritos, né? Dos Neviim e dos Ketuvim. E por que essa falta? Por que eles faltaram? O que aconteceu? Sumiu? Alguém roubou? Desapareceu? Olha, durante séculos e séculos, o Códice ficou guardado, o Códice de Alepo ele ficou guardado na Sinagoga Central de Alepo, lá na Síria. Em 1947, após a criação do Estado de Israel, houveram violentos ataques antijudaicos, né, antissemitas, que até hoje eles sofrem com isso, em Alepo. E a sinagoga ela foi totalmente incendiada, foi queimada. E o códice foi danificado e várias páginas queimadas desapareceram nesse evento, nesse episódio. Algumas podem ter sido, quem sabe, até sim, destruídas pelo fogo, porque foi uma queimadura, foi um incêndio muito grande. Outras partes possivelmente devem ter sido levadas, roubadas. O que restou foi contrabandeado secretamente para Israel na década de 1950 e está hoje sob a custódia da Biblioteca Nacional de Israel em Jerusalém. O Códice de Alepo é o mais antigo do que o de Leningrado e é considerado o mais fiel pela tradição maçorética, mas não é o mais antigo completo. É bom eu sempre estar aqui reiterando, né? Ratificando esta fala, porque é importante você saber disso. Muitas páginas se perderam, páginas desse grande escrito foram registradas e se perderam por volta de lá no ano de 1947, principalmente a Torá, e por isso ele não serve, infelizmente, eu digo isso com pesar, não com teor de desprezo, né, um termo pejorativo, mas infelizmente não serve como base para edições modernas. Mas graças a Deus houve sim alguns que preservaram, como o de Leningrado, né? E veja bem, isso não quer dizer que o Códice de Alepo ele foi descartado, pelo contrário, está aqui, ó, nas minhas mãos, esse Tanar, que o texto foi extraído, eu vou mostrar para você novamente. O texto foi extraído do hebraico baseado no Códex de Alepo, tá? Isso não quer dizer que ele foi descartado, que ele não serve mais. Então, como eu disse para vocês, esse que está nas minhas mãos, que foi um presente da equipe, da Cultura Israel, da Sara, esse Taná tem o texto extraído do Códice de Alepo, e se você se você fizer uma comparação entre os códices que hoje temos e a Bíblia, né, as versões da Bíblia que hoje também temos,
todos eles possuem a mesma coisa, ou seja, possuem a mesma validade, possuem a mesma importância, a comparação é idêntica. Então vamos lá, o próximo códice que eu quero falar, é claro, é o Códice de Leningrado, ano 1008, 1009 depois de Cristo, escrito por Samuel ben Yaakov, que é o manuscrito completo, tá, mais antigo da Bíblia hebraica que possuímos hoje, guardado por séculos e séculos em Leningrado, atual hoje São Petersburgo, né? Tornou-se o texto base da Bíblia hebraica Stuttgartense, essa aqui. Esse aqui é um exemplar, né, da minha, eu tenho várias também, Bíblias hebraicas Stuttgartense, ela é base, o texto é base para essa Bíblia, né, também chamada de BHS ou BHS, e também da Bíblia hebraica quinta, que é a BHQ. Edições críticas usadas até hoje no mundo acadêmico são extraídos dessas versões, né? Praticamente todas as traduções modernas do Antigo Testamento se apoiam nesse códice, por isso a importância do Códice de Leningrado, não menosprezando ou desprezando o de Alepo. Repito, entendam bem a diferença, tá? Esse vídeo é a nível de instrução. E o de Leningrado, ele foi escrito no ano 1008 depois de Cristo, o que torna o manuscrito completo mais antigo da Bíblia hebraica. O que acontece foi que o seu copista, Samuel ben Yaakov, um escriba judeu massorético, cuidadoso em preservar a tradição textual, ele trabalhou em parceria com as anotações da escola de Aaron ben Asher, que é a autoridade máxima da Massorá. Eu falei sobre ele no início do vídeo. O Códice de Leningrado, ele contém o Tanar completo, inteiro, que é a Torá, Neviim, né, os Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, os Ketuvim, que são os escritos, né? Além do texto bíblico, inclui também algo interessante que eu quero mostrar para você daqui a pouco. Ele inclui a Massorá Parva, que são notas laterais curtas, e a Massorá Magna, que são notas superiores e inferiores detalhadas, que serviam para controlar a transmissão fiel do texto. Então aqui nós estamos agora caminhando para uma confiabilidade tão grande nesse texto, porque nós temos aí agora os escritos da Massorá, Parva e Magna, que confirmam a transmissão fiel desse texto. O que as Massorás faziam? Elas contavam a quantidade de palavras, variantes e grafias. Então está bem completo o estado de conservação e preservação e de autenticidade dos manuscritos. Após a sua produção, o Códice de Leningrado ele circulou entre comunidades judaicas e depois de séculos e séculos, ele foi preservado, guardado, mantido na Rússia. Durante a época soviética, ficou guardado em Leningrado, que é hoje a atual São Petersburgo, de onde recebeu então esse nome. Hoje ele está na Biblioteca Nacional da Rússia, que ainda é em São Petersburgo. E dentro do códice existem alguns escritos que eu considero uma forma, né, fascinante, impressionante, inusitada de ratificar, de enfatizar, de corroborar a autenticidade desses escritos. Dentro deles, vamos ver dois escritos muito importantes que eu já mencionei, que são eles a Massorá Parva e a Massorá Magna. Vamos lá. Massorá Parva, o próprio nome já diz, ou seja, Massorá pequena, né? Tradições de escritos pequenos. São notas curtas, escritas nas margens laterais. Eu acredito, deixa eu ver aqui, nessa de Stuttgartense se tem isso. Eu vou mostrar para você aqui, são margens laterais curtas. Olha só, desse lado aqui, eu vou colocar aqui de frente à câmera para você observar, chegar para cá, para você observar bem o texto, né? A Massorá
a Massorá parva, né? Deixa eu chegar para cá um pouquinho mais. Isso. São notas curtas escritas nas margens laterais dos textos bíblicos. Elas serviam para indicar variações de grafia, estatísticas de palavras, letras e também referências cruzadas. Exemplo, se uma palavra só aparece 3 vezes em toda a Bíblia, o massoreta anotava isso. Então, era a Massorá parva. Agora, a Massorá magna, também o próprio nome diz isso. Eu vou mostrar aqui para você na minha Bíblia de Bíblia Hebraica Stuttgartense. O próprio nome diz Massorá magna ou Massorá grande. São notas mais longas. Observe aqui nas notas de rodapé, são notas mais longas e mais detalhadas, geralmente registradas ou na parte inferior, né, como essa que está na parte inferior. Algumas também, deixa eu ver se aqui tem, algumas talvez nessa aqui não tenha, mas eu tenho ali outro texto, outra Bíblia Hebraica Stuttgartense com texto Leningrado. Olha o tamanho dessas anotações da Massorá magna. Olha a quantidade de escritos e referências. O que elas dizem? Elas explicam de forma mais completa as ocorrências e variantes e observações textuais. Muitas vezes funciona até mesmo, se pudéssemos assim trazer para os nossos dias, né? Tentando atualizar essa questão para você entender, funciona como se fosse uma enciclopédia marginal sobre o texto bíblico, uma enciclopédia que ocorre nas partes das margens dos escritos. E para que servem? Boa pergunta. Elas servem para preservação e a garantia do texto. Elas garantem que nenhuma letra, nenhuma palavra ou nenhum acento ele fosse alterado. Lembrando que esse estilo de datação, de anotação, são massoretas, e com eles nós temos aí não apenas os acentos acríticos, mas também temos as vogais. Essas anotações trazem como se fosse um controle estatístico. Os massoretas contavam palavras por palavras, letras por letras, versículos por versículos, para evitar erros de cópia. Eram feitas anotações de variantes que indicavam grafias alternativas, pronúncias e até mesmo tradição de leitura, como também tradição oral. Era um verdadeiro guia de pronúncia e leitura. Marcavam a cantalização, a vocalização correta e o uso dos acentos dos nikuds e dos teamim, né? Exemplo, vou dar aqui para você um exemplo prático. Eu vou achar aqui, só que agora eu vou para o computador, que vou mostrar para você na tela, que vai ficar mais fácil agora. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, né, está aqui aberto conosco, diante dos nossos olhos, deixa eu dar um zoom out aqui, está aqui o que nós conhecemos, o texto, o Códice de Leningrado, né, gente, esse aqui. E é desse aqui que foi extraído essas anotações, e é um desses aqui, porém em forma não virtual, como esse aqui que está virtual, mas em forma de papel impresso que eu adquiri. Então veja só, aqui nós temos aqui, ó, bem do ladinho, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Bem do ladinho aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Tá, quase não dá para ver. Essa é a Magna Parva, aqui do lado. Observe que tem aqui do lado esquerdo, olha aqui. São as anotações, são as confirmações, são as comprovações de que o texto, ele corrobora, ele está correto.
tá? Aqui também, entre as 3 colunas, mais aqui novamente, e aqui também. E aqui abaixo, como você pode ver, está a Masorá Magna, que são os escritos maiores, né? Por isso o nome Magna. Aqui na lateral está a Parva, Masorá Parva, estão os escritos, as anotações. Aqui acima também você pode observar que temos mais Masorá Magna, aqui do outro lado, né? E por aí vai. Agora é interessante, eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo, tá, prático, mostrar na prática essa confirmação, né? Exemplo no livro de Isaías. Vou dar esse exemplo entre tantos, tá bom? Vou dar esse exemplo. No livro de Isaías nós temos lá a palavra Or, que é traduzida para luz. Esse texto ou essa palavra, ela aparece 23 vezes no texto de Isaías. A Masorá Parva, ela fez essas anotações, ela fez essa conferência 23 vezes em toda a escritura de Isaías. Então, assim, se um copista, olha como o trabalho dos maçoretas e dos copistas, né, que foram multiplicando, compilando e multiplicando a questão dos textos, no sentido das cópias. Se um copista escrevesse, ao invés de 23, 22 ou 24 vezes, né, a palavra Or, eles saberiam que tinha um erro ali. Então deixa eu mostrar para você um texto aqui que eu separei no Códice de Leningrado. Tá aqui o texto, deixa eu pegar aqui, vou abrir uma outra página, onde é que ele está? Tá aqui, esse texto aqui, ó. Por exemplo, o texto está ali assim, ó. Haran Hauhokin Bahoshechet Hau Or, a palavra Or. Olha a palavra Or aqui. A palavra Or. Hayan Hauhokin Bahoshech Haul Or Gadol. Olha aqui a palavra Or em primeira mão. Or Gadol Yoshve Be'eretz Tsalmavet Or, novamente a palavra Or aqui, Naga Alehen. Então o texto que foi traduzido para o português, ele ficou na tradução assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na terra da escuridão resplandeceu a luz. Aqui nós temos a tradução dele em inglês: The people that walked in the darkness have seen a bright light. On those who dwelt in a land of gloom, light has dawned. Só esse é o texto que foi extraído do texto de Leningrado, né, que é o Códex de Leningrado, e foi feito a tradução para o inglês, obviamente, depois português e várias outras línguas. E qual é a importância acadêmica do Códice de Leningrado? Ele tem uma importância. O Códice de Leningrado, ele é o texto base da Bíblia Hebraica de Stuttgartense, a BHS, e da edição mais recente, que é a Bíblia Hebraica Quinta. Lembre-se, também existe uma diferença. A Bíblia de Stuttgartense é mais antiga e a Bíblia mais recente é a Bíblia Hebraica Quinta, conhecida também como BHQ. Ambas são edições críticas da Bíblia hebraica, usadas mundialmente em estudos acadêmicos, seminários e traduções da Bíblia Sagrada. E dentro desses, por estar mais completo ou por estar completo e fiel à tradução, Ben Asher tornou-se o padrão textual de referência. O Códice de Leningrado, ele é influência nas traduções, praticamente todas as traduções modernas hoje encontradas do Antigo Testamento, tanto na versão da ARC, a NVI, a ARA, a NAA, King James Version, QJV, a KJV, NIV, a IESV, ESV e tantas outras, porque ele se baseia no texto maçorético, né? Nesse conteúdo aí, com os pontos diacríticos e as contonações e as vogais, cujo testemunho principal é
conhecido e reconhecido como Códice de Leningrado. Ele garante que o texto usado nas tradições atuais esteja ligado à tradição hebraica, preservada com todo o rigor. Você viu aí que os maçoretas, os copistas, não tinham como fugir à regra. O Códice de Leningrado, ele é um manuscrito completíssimo e, nesse caso, antigo por conta disso. Tá bom, e não para por aí. Vimos pelo menos dois, tá? O Códice de Alepo e o Códice de Leningrado. Tá certo? Mas temos também outros códices, como o Códice Sassoon. Eu vou tentar falar assim em inglês, porque se eu for ler essa palavra em inglês é assim que pronuncia. Códice ou Codex Sassoon. Também temos os códices gregos, como o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino, o Códice Efraeme, a Rescriptus, entre alguns tantos outros. Mas o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, porque já está muito longo, né? Não ficar maior ainda. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com outro vídeo explicando esses outros códices, esses outros códexes para você. Pois bem, tá aí para você, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, sabe o que fazer, já sabe o que fazer, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilhe, comente aqui abaixo qual a sua opinião sobre os códices da Bíblia. Você também busca conhecer, entender a origem das Sagradas Escrituras, esse livro maravilhoso que você tem, do jeito que você tem produzido hoje na sua mão. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Tchau. Shalom. Shalom uvraha.